Sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural produzido pela Escola Superior de Educação de Coimbra para a RTP2. Durante a próxima meia hora, fique connosco. Levantamos o pó dos tempos, levantamos um livro bem lá no alto, levantamos ainda a cabeça e o corpo e, acima de tudo, tentamos levantar-nos como comunidade. Levantei-me do chão é um espetáculo de e com Carlos Marques, onde, numa conversa franca com o espectador, vamos descobrindo a musicalidade nas palavras e nas ideias de Saramago, um solo de um contador de histórias carregado da memória afetiva e da importância da leitura de José Saramago. Levantei-me do chão é uma peça da Algures, que é a estrutura com quem eu colaboro mais. É uma companhia recente, ou uma estrutura teatral recente, ou uma estrutura de arte recente. O Levantei-me do chão é um projeto que já está a ser pensado há algum tempo, até porque o Levantei-me do chão faz parte de uma trilogia, que serão 3 espetáculos, como o próprio nome diz, não é? Uma trilogia. E o primeiro espetáculo chamava-se Como Assim Levantados do Chão, que estreou em 2014. Este é o Levantei-me do Chão e o próximo será a própria adaptação para teatro do Levantado do Chão de José Saramago. Isto é tudo uma inquietude com aquele livro. Eu li aquele livro, O Levantado do Chão, de José Saramago, há alguns anos atrás, e quando li o livro só me apetecia contar aquelas histórias que ali estavam. E desde aí, eu e a Susana Cecílio, que é a minha colaboradora neste projeto, temos vindo a trabalhar nesse sentido de crescer com aquela obra. Pois a ideia nasceu do encontro muito bonito entre mim e a Susana Cecílio. Estávamos os dois a ver uma conferência e no final da conferência demos um abraço, já não nos víamos há imenso tempo e eu gosto muito de contar esta história. E então, a páginas tantas, a Susana vira-se para mim e diz-me: eu gostava de fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre o Saramago, nomeadamente sobre a peça, sobre o romance Levantado do Chão. E eu disse: não pode ser. Então isso é a peça que eu quero fazer, eu quero levar isso à cena. E assim nós começámos os dois a trabalhar, é assim que nasce. Daí, até chegar aqui, é um pulinho. A forma como nós trabalhamos o Levantei-me do Chão é uma forma muito peculiar, porque eu também sou músico e aproveitámos o facto de ser músico para cantar as histórias que ali estão. E é isso que tentamos fazer. Luta por 33 escudos, luta pelas 8 horas. O livro fala sobre um Alentejo, a história é uma espécie de hino ao Alentejo, ou um Alentejo oprimido, um Alentejo antes da Revolução de Abril e estende-se um bocadinho até à Reforma Agrária, e nós pretendemos contar essas histórias do livro, que também algumas histórias de amor que ali se passam, histórias de 4 gerações da mesma família, a família Mau Tempo, e prolongamos até aos nossos tempos. É um espetáculo divertido e que homenageia também o único Nobel em língua portuguesa e que tem uma particularidade imensa, que talvez seja o mesmo desafio que Saramago teve, é que dizem que Saramago encontrou a sua linguagem, o seu saramaguês, ou o seu estilo de narrar muito próprio, sem pontuação, com letra maiúsculas, enquanto escrevia este romance. Portanto, o arriscar de Saramago permite-me a mim também todo o risco possível. E isso é uma coisa que me deixa muito contente e deixa-me seguro. Pelas 8 horas, luta por 33 escudos, luta pelas 8 horas, luta por 33 escudos, luta...
cada processo, cada espetáculo é um processo sempre diferente e cada um pede novas metodologias e novas formas, e isso é aquilo que um criador deveria querer cada vez que procura um novo espetáculo, ou seja, não se conformar com aquilo que já descobriu. Portanto, o desafio é realmente caminhar para a ausência de chão. Aliás, se me levantar do chão, eu deixo de ter chão. E isso é um grande desafio, é caminhar no vazio, é não saber bem para onde ir e, de repente, tenho um objeto estético do qual andei perdido, do qual tive dúvidas se havia de apresentar, do qual tive resistências também, se realmente é eficaz perante o espectador. E, de repente, tenho um objeto estético que, se não tivesse essas hesitações, se não tivesse esse buscar no vazio, esse cair num buraco negro da criatividade, sei lá, esse desconforto a criar, esse não conseguir dormir, essa inquietação, se não tivesse essa inquietação, se calhar não teria este objeto que eu considero, desculpem, mas eu sou um bocado honesto, eu considero particularmente bom. Às 8 horas, Este espetáculo, eu acho que é... Eu vou ser sincero, eu quando estreei o espetáculo eu chorei no dia que estreiei, porque fiquei... acho que atingi qualquer coisa inatingível para mim. luta pelo pão, luta pelo pão, luta, 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 luta pelo pão, luta pelo pão, luta, 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 luta. Apresentamos agora o resumo do 5º Encontro Nacional dos Estudantes de Design, promovido pelo Núcleo de Estudantes de Informática da Associação Académica de Coimbra. O encontro contou com a presença de vários estudantes, entusiastas e profissionais de referência das diferentes disciplinas da área do design. Do ensino à prática foi o tema desta edição, que proporcionou a transmissão de conhecimento e o diálogo entre participantes e oradores através de palestras, conversas informais e workshops. Tenho um programa muito ambicioso, porque envolve ter sessões, muitas sessões em simultâneo, em vários espaços. Temos também muitos voluntários que têm trabalhado imenso e que também nos ajudam a conseguir lidar com uma situação que é, temos tido muitos participantes novos pela primeira vez. Por acaso isso é a primeira vez eu participar neste tipo de workshop em Coimbra. E este workshop é mais técnicas manuais na parte de desenho. Mas o problema hoje em dia, os alunos passam tanto tempo nos computadores, as coisas mais simples de papel às vezes não aparecem nas aulas. Por isso é muito importante os alunos às vezes parar e olhar para as coisas mais básicas e utiliza mesmo as técnicas, diga, mais old school. Como empresa que lançou a primeira impressora 3D portuguesa, também sentimos o facto, a necessidade de vir aqui evangelizar, por assim dizer, o 3D para estudantes de design e mostrar quais são as vantagens da impressão 3D para a área em que trabalham. Quando perguntei quem conhece a impressão 3D, toda a gente pôs a mão no ar. Quem já imprimiu 3D e tal? Muita gente pôs a mão no ar. Quem já usou programas de 3D, toda a gente pôs a mão no ar. Ou seja, é um público que está muito preparado para esta tecnologia e para as vantagens que traz. Foi ideal, acho que fomos feitos um para o outro, por assim dizer. Design digital é um conceito muito amplo. Design digital é todo o design que é criado para
interfaces no computador, para os telemóveis, os tablets, tudo aquilo que não é palpável na vida real. Aquilo que desenvolvem na universidade não é suficiente para depois entrar no mercado de trabalho. Hoje em dia as empresas procuram outras valências e só trabalhando em projetos paralelos e aprendendo sempre muito é que eles vão conseguir destacar-se de todos os outros. A forma como se trabalha com a tipografia tradicional e aquilo que eu gostava que os alunos percebessem, que os estudantes neste momento percebessem, é que há mais uma forma também de se exprimirem graficamente, que não tem que necessariamente passar só pelo computador e que deve ser vista como mais uma técnica a usar, portanto, mais uma ferramenta que podem utilizar no seu trabalho, que neste momento a abordagem que é feita à tipografia já não é uma abordagem tão comercial, porque não compensa, porque temos outros meios para a impressão, mas que, pelo seu caráter, de forma como o resultado gráfico que é conseguido aqui, pode ser introduzido como algo muito específico que se possa querer fazer, em algum trabalho específico, de acordo com o conceito que está por trás do projeto. E também à margem da questão formativa é exatamente essa possibilidade de contrastar com diferentes participantes que têm também diferentes backgrounds, que vêm de diferentes cidades, são participantes de diferentes áreas. A cidade também é nova para muitas pessoas e isso também faz parte do espírito de aventura e nesse sentido acho que esperemos nós que o encontro em si continue a despertar este tipo de sentimento nos estudantes de design. Em abril de 2015, no armazém desenhado pelo arquiteto João Mendes Ribeiro, que nos apresenta o conceito deste projeto industrial, instalou-se provisoriamente uma coleção particular de arte contemporânea com o título Primeira Pessoa Plural. Delfim Sardo, curador desta mostra, coleção AA, conduziu-nos pela relação entre arquitetura e obras, uma viagem sobre a memória, o peso, o corpo e a ausência. Aqui fica o registro de um raro evento em Coimbra que continua a aguardar local definitivo para receber esta marcante coleção de arte contemporânea. Sou amigo do António Albertini e da Cristina há muitos anos. E, portanto, digamos que eu sabia da coleção, já tinha feito uma vez uma instalação de uma parte da coleção, num evento que tinha demorado só um dia, e a certa altura, quando este edifício estava quase concluído, eu vim visitá-lo com o arquiteto João Mendes Ribeiro e com o António Albertino, e nessa altura ele falou da possibilidade de fazermos aqui uma apresentação da sua coleção. E então, com o arquiteto João Mendes Ribeiro, fez-se um programa e ele acabou por desenhar esta estrutura que alberga a apresentação da coleção à volta desta ideia muito simples, que está expressa no título, primeira pessoa plural, e que tem a ver com esse paradoxo entre as escolhas serem sempre singulares, mas elas acabarem por se refletir na partilha com os outros, que é o que acontece aqui, é um grande momento de partilha das escolhas de um casal com quem quiser vir ver, e portanto é o momento em que esta primeira pessoa do eu escolhi se transforma no nós, do plural, não é? Da comunhão e da partilha a propósito da arte.
Este projeto é composto por 2 edifícios, um armazém de grande escala, open space, que tem a ver exatamente com a possibilidade de armazenar componentes relacionadas com a indústria do automóvel, e do outro lado um pequeno edifício que tem no piso térreo uma zona comercial e tem no piso superior uma área de escritórios. Mas eu acho que este confronto entre, por um lado, o lado muito despojado da arquitetura, funciona muito bem com a arte contemporânea. Eu acho que esse diálogo entre uma arquitetura despojada, relativamente neutra, com um espaço de grandes dimensões onde se respira, funciona bem com a arte contemporânea. Por exemplo, nós nos Açores também fizemos o mesmo e temos edifícios industriais transformados em salas de arte contemporânea. Por outro lado, a forma sensível como está montada a exposição também estabelece relações com a arquitetura. Isto é, de alguma forma, a partir desta instalação, se calhar até olhamos a arquitetura com outros olhos. Nesta primeira sala, que é uma sala que tem uma série de evocações da memória e da relação física com o espaço da memória, há 2 peças que têm uma presença muito forte, que é a peça que está atrás de mim, do artista Christian Boltanski, que é um artista francês, que trabalha sistematicamente a memória da Segunda Guerra Mundial, dos judeus desaparecidos na Segunda Guerra Mundial, e, portanto, é uma espécie de monumento evocativo, neste caso umas crianças, que fazem parte desse número brutal de desaparecidos na Segunda Guerra, vítimas do Holocausto. E esta peça do Matt Mullican, que é um painel de recortes que se reportam ao mesmo período, ao período da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, há aqui uma tónica na memória da guerra e nessa inscrição da memória coletiva. A ideia de peso e de gravitação e de levitação está muito presente nesta sala, na peça da Helena Almeida. É um trabalho histórico dos anos 80 da Helena Almeida, em que ela quase que levita no espaço e vai fazendo um desenho que se confronta com o corpo. Na pedra do André Cepeda, que flutua no espaço, nas imagens de Jorge Mulder, ou nesta peça do Rui Chaves, que é um paradoxo absoluto, é uma esfera de aço que está a flutuar, e as fitas que parecem dela se soltarem são de facto aquelas que a sustentam no chão. Outra das tónicas que fomos encontrando foi a tónica no corpo. E há algumas obras onde essa representação do corpo está levada a um ponto muito complexo. É o caso do trabalho do Julião Sarmento. Há 3 peças de Julião Sarmento na coleção, todas elas e toda a obra de Julião, de uma forma ou de outra, tem a ver com essa presença do corpo, de uma peça do Juan Munhoz e o retrato da Lisa Lyon de costas, feito pelo Robert Mapplethorpe, que é um grande fotógrafo já falecido norte-americano, que aqui nós ligamos também a um outro fotógrafo norte-americano chamado John Copland e ao Rui Chaves, uma peça do Rui Chaves, que de alguma maneira tem também uma presença da corporalidade que se articula com a estranheza da fotografia de costas, do retrato de costas da Lisa Lyon, do Mapplethorpe. Um dos tópicos muito recorrentes na arte da segunda metade do século é o apagamento da imagem, o desaparecimento da imagem no sentido figurativo, o desaparecimento de qualquer imagem da pintura. Neste segmento temos uma série de obras monocromáticas. A primeira é de um artista muito jovem chamado Diogo Pimentão, depois temos uma peça do Ângelo de Sousa, do Fernando Calhau, e aqui voltamos a ter do Diogo Pimentão, e finalmente uma escultura sonora do Rui Toscano. Mas a mesma questão da redução da imagem, do apagamento e da transformação do desenho da pintura num ecrã está muito presente neste conjunto de peças, todas elas com afinidades entre si, embora todas elas oriundas de processos criativos completamente diferentes.
Esta sala ela tem questões ligadas ao espaço, à paisagem, à representação e à pintura. A relação com a arquitetura era inevitável, não só no conjunto da coleção, pela quantidade de obras que têm essa relação com a arquitetura, como também na situação em que estamos, em que o edifício onde esta coleção está instalado é um edifício arquitetonicamente muito interessante. Acho que funciona muito bem esta ideia de que há sempre dois lados. Há um lado do acabamento e há o lado estrutural e que não tem que ficar necessariamente oculto. Tudo o que normalmente nos edifícios mais convencionais, é aquilo que eu chamo as entranhas, estão escondidas. Não é? E neste caso todas as entranhas estão visíveis e fazem parte do desenho do próprio edifício. Portanto, há uma espécie de frente e verso, sendo que a frente é muito abstrata, no interior nada fica oculto, tudo fica visível. Na utilização que fomos fazendo deste espaço, havia também este edifício, que é o edifício de escritórios. Aqui não fizemos qualquer alteração ao espaço. Aquilo que nós fizemos foi instalar nesta sala as obras de dois artistas, Pedro Paiva e João Maria Guzmão, e fazer uma apresentação do próprio projeto de arquitetura, do João Mendes Ribeiro, na sala ao lado, e também a apresentação das fotografias que foram feitas especificamente do edifício pelo André Cepeda para esta ocasião. Esta utilização estendeu-se ao piso de baixo, o que virá a ser uma loja, e onde estão obras projetadas. Neste caso temos uma obra do Slater Bradley, duas projeções do Francisco Tropa, e a exposição encerra com a tal alusão à imagem projetada e ao lado projetivo da imagem, completando esse ciclo da memória que se inicia no princípio da exposição e que acaba por ter aqui esta versão na memória do filme que o Slater Bradley tem, do filme do Chris Marker e na memória como o filme do Chris Marker tem do Vertigo do Hitchcock. E, portanto, há uma espécie de jogo de caixas, não é? E que, de facto, corresponde, de alguma maneira, à maneira como a arte opera em nós. Não é? Opera sempre como referência, dentro da referência, dentro da referência. Bom, e é nesta navegação que tentamos ocupar este espaço. É das coisas mais estimulantes e interessantes é a forma como os edifícios vão ser habitados. E aqui há uma surpresa enorme, porque de facto eu estava a imaginar este edifício habitado de latas de tinta. E vai ser. Mas tem outra memória que tem uma outra carga e uma outra poética também, que é particularmente interessante. Neste caso é fantástico. Chegar ao fim destes 15 dias que demorou a exposição e saber que vai ser desmontada e que o armazém vai chegar à sua função natural, como edifício industrial que é, a mim deixa-me com uma saudade enorme deste espaço, que era um espaço com qualidade museológica de facto. Hoje ficamos por aqui. Obrigada pela vossa companhia. Despedimos até à próxima edição, aqui na RTP2. Até lá podem acompanhar as novidades através do nosso site e Facebook ou, se preferirem, através do Twitter.